Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Quero deixar para vocês aqui uma reflexão. E que essa reflexão possa entrar no coração de vocês, na mente de vocês, e que possa transformar cada um e cada uma das pessoas que ouvirem o que eu estou falando. Ouve o que o Espírito diz à igreja. E o que eu estou querendo dizer para vocês, meus amados irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo hoje é o mesmo tempo que o nosso pai da fé, Abraão, viveu. O Deus, ele não muda. O Deus, ele não mudou de antigamente para hoje. É o mesmo. E muitas vezes a gente vê corrupção, a gente vê tanta coisa neste mundo que está acontecendo, tantas pessoas com tanta maldade no coração, prejudicando, fazendo coisas ruins uns para os outros. E a gente vê, cadê a justiça de Deus? Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Aqui em Jeremias, no versículo 10, do 24, olha só. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduza a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Aqui, Deus, ele falou muito com esse profeta. Ai, como Deus falou com esse profeta. Meus amados, lê Jeremias. Tira uns dias de leitura, se vocês não conseguirem ler no mesmo dia. Tira um dia de leitura, 2, 3 dias de leitura e lê a palavra de Deus. Vocês vão ver que naquela época, aquele povo faz a mesma coisa do que o povo está fazendo hoje. Só que naquela época, Deus respondia, Deus falava através do profeta, para que viesse o arrependimento na vida daquele povo, para que as pessoas pudessem entender, enxergar e se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Quando Jesus veio, e graças a Deus que ele veio, porque se não fosse a vinda do Senhor Jesus aqui, nós não teríamos chance nenhuma de sermos salvos. Quando Jesus veio, ele esteve naquela cruz, ele derramou o sangue dele, ele pagou, ele nos resgatou. O pecado nosso foi comprado através do Senhor Jesus. Nós temos que nos arrepender. E pela morte do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, libertos, curados, sabe? De todo o pecado que nós passamos. Todos pecam. Todos caem. Só que pela misericórdia e a graça de Deus, através do Senhor Jesus, do sangue dele, que foi derramado ali naquela cruz, nós temos a redenção. Nós, quando nos arrependemos, nós conseguimos a graça de Deus na nossa vida. E o que o profeta está dizendo aqui, não é? No 24, castiga-me, ó Senhor, mas com medida. Porque nós não aguentamos. Nós não aguentamos a ira completa de Deus sobre nós. Nós não aguentamos. Sabe? Então todos nós olhamos assim e falamos assim, eu pequei, eu não tenho mais chance. Tem. O pecado tem consequência, é claro. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter consequência daquilo que nós fez. Não é? Se uma pessoa rouba, se uma pessoa mata, ele não vai simplesmente ser impune do que ele fez. O juiz, não é, vai julgar ele e vai dar para ele, não é, aquilo que ele precisa para cumprir o tempo de pena dele. Nós também. Jesus perdoa nossos pecados. Nossos pecados são perdoados, mas nós vamos ter que pagar, cumprir aquilo que nós pecamos. Você acha que, com tudo que eu fiz na minha vida, todo o pecado que eu cometi na minha vida, você acha que não reflete para mim? Você acha que eu, hoje, por eu estar aqui, pregando a palavra de Deus, exortando vocês e a mim também, você acha que eu não estou pagando pelos pecados, pelos erros que eu cometi? Eu estou, meus amados irmãos. A nossa vida não é fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha para você ver o que Paulo fez. Qual foi a trajetória de vida de Paulo? Como que Paulo passou a mensagem de Deus? E quando Ananias falou para Jesus, mas Senhor, Paulo, que antes era Saulo, mas Senhor, Saulo, ele vem perseguindo o povo da igreja. E olha o que Jesus disse para ele. É necessário que ele vá e que ele sofra pelo meu nome. Paulo, ele sofreu acusações, perseguições, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi picado por cobra, ele sofreu naufrágio, Paulo, ele sofreu, mas ele venceu. Paulo, ele disse que viver para ele era Cristo e morrer para ele era lucro. Então, muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue entender o que está passando hoje conosco, neste mundo que nós estamos vivendo. Mas por que você está falando, Elisângela, lá do tempo, né, dos nossos pais da fé? Porque é o que está acontecendo hoje. Vocês lê Jeremias, você vê a exortação de Jeremias para aquele povo na idolatria, para aquele povo na prostituição, para aquele povo, e sabe, em todos os questionamentos que Deus falava. E hoje, Elisângela, hoje está pior do que naquele tempo. Hoje, Deus não fala, porque está aqui. Ele fala através da palavra. Deus está em silêncio, mas ele deixou aqui. Cabe eu, você, entender e passar a ver aquilo que está acontecendo com vocês, ao redor de vocês, ao nosso redor. Para a gente entender e para a gente nos colocar mediante a vontade de Deus. Porque senão, meus amados, como está aqui, ó, no 24. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida. Não na tua ira, para que não me reduza a nada. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente clama a Deus, nos arrependemos e voltamos novamente aos braços do Pai. Mas quando a gente não reconhece os nossos pecados, não reconhece os erros que nós cometemos, não nos arrependemos, você acha que a ira de Deus vai ser jogada como? Você acha que Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que o Deus de Israel não é o Deus de hoje? Como que não é o Deus de hoje? Você acha que este mundo, que este povo, que nós estamos deixados à deriva, sem ninguém está tomando conta? Não, meus irmãos, nós temos sim um Deus que nos rege, que cuida, que zela por nós. Mas nós temos que olhar para o que nós estamos fazendo e nos arrepender e voltar verdadeiramente para os caminhos do Senhor. Os erros dos nossos pecados têm consequência. Se vocês lerem a história de Davi, vai lá para Samuel, leia a história de Davi, vocês vão ver. Davi foi segundo o coração de Deus. Deus perdoou os pecados de Davi, mas o castigo não se afastou dele. Então, que nós possamos nos arrepender, voltarmos para o Senhor, antes que a ira do Senhor não reduza
a nada. Então, meus amados irmãos, vamos fazer do nosso dia um dia melhor, da nossa vida uma vida melhor, uma vida com Deus, uma vida com Cristo, uma vida, mesmo que a gente não consegue, mesmo que vocês não estão conseguindo, Senhor, eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou lutando, mas eu não estou conseguindo. Clama todos os dias, pede todos os dias, pela misericórdia e pela graça do Senhor, que Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Porque quando nós pedimos, quando o nosso coração está envolto a Deus, Ele conhece. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe a tua vontade. Ele sabe o que você quer verdadeiramente. E quando o teu coração está envolto a Ele, está envolvido na palavra e na vontade de seguir o caminho dEle, Ele vai ajudar. E é por isso, meus irmãos, não desista. Não desista. O Deus que criou, que formou este mundo, o Deus que nos gerou, o Deus que colocou a gente aqui, mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos erros, é o mesmo Deus que tirou Abraão de uma cidade onde só tinha idolatria, onde a família de Abraão era idólatra. E Deus colocou Abraão como pai das nações. Onde Deus tirou Moisés, um assassino, que assassinou um egípcio. E Deus transformou aquele homem em uma pessoa que cuidou daquela nação para o Senhor. Deus tirou Davi de onde ele estava, de trás das malhadas. Colocou Davi como rei. Mesmo com tantos erros, tantos pecados, mesmo com tantas falhas de Davi. Na Bíblia aqui, na palavra de Deus, está escrito segundo o coração de Deus. Por que você não podemos fazer parte deste povo escolhido, deste povo que o Senhor nos elegeu? Hein? Pensa nisso. Vamos ver o nosso caminho, vamos ver o que nós estamos fazendo e vamos nos consertar. Porque todos os dias, meus irmãos, eu peço a Deus, Senhor, me ajude a consertar diante de Ti. Me ajude a enxergar aquilo que eu não vejo, para que eu possa estar no Teu caminho e fazer o Teu querer, a Tua vontade. Amém, meus amados irmãos, passando aqui só para deixar essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que você tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.